Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Quero compartilhar uma palavra de edificação nesse dia com todos os meus irmãos, com todos os nossos ouvintes que nos ouvem aí através das ondas da internet. Amém? Quero falar hoje dos dons espirituais. Uma das características da Igreja do Senhor Jesus é os dons espirituais. Os dons espirituais muitas vezes que nos distinguem das demais expressões religiosas de religião no mundo. Me lembro muito bem que T.L. Osborne, grande evangelista mundial, ele logo no início do ministério dele, ele esteve na Índia. E quando ele chegou lá, que foi pregar o evangelho, as pessoas disseram que elas já tinham a religião deles. Já tinha o livro deles, o Bhagavad Gita e outros livros do hinduísmo, e que para eles só mais uma religião, eles não precisariam, já tinham os deuses dele, mais de 3 milhões de deuses. E eles voltaram de lá, nessa primeira viagem missionária, frustrados. E eles foram buscar a direção de Deus a respeito do ministério deles, e depois se tornaram evangelistas mundiais, estiveram em mais de 80 países, cruzadas com milhões de pessoas na África, na América Latina, nos Estados Unidos, em todos os lugares do mundo. E eles buscaram justamente isso, a diferença entre o cristianismo e as demais religiões. E uma das diferenças é a manifestação do poder de Deus. Jesus Cristo disse para os seus discípulos: recebereis poder, em Atos capítulo 1, versículo 8, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então os dons espirituais são fundamentais, são importantíssimos para nós desenvolvermos um trabalho eficiente, eficaz. Tanto que ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Disse: não vão de qualquer forma, de qualquer jeito. Busquem a manifestação do poder do Espírito Santo nas suas vidas. E eles ficaram ali 40 dias, relata a Bíblia, no cenáculo, orando, buscando a presença de Deus. E num determinado momento, o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em novas línguas. E o poder de Deus se manifestou através da vida deles. Naquele mesmo dia, Jerusalém, que estava cheio de visitantes que iam para comemorar as festas judaicas, tinha pessoas de todos os países próximos dali, e todos de repente foram atraídos poderosamente para aquele lugar, para o cenáculo. Pequeno lugar lá em Jerusalém, foram atraídos para lá. Não havia internet, não havia carro de som, não havia correio, não havia e-mail, não havia celular. E milagrosamente, poderosamente, milhares de pessoas foram atraídas para aquele lugar, simplesmente pela manifestação do poder do Espírito Santo. Então o poder do Espírito Santo é muito importante para nós realizarmos um ministério eficaz. Tanto que eu não posso me alongar, porque esse vídeo é curto. Em 1 Coríntios 14, 1, o apóstolo Paulo nos exorta. 1 Coríntios 14, 1, ele diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Aí ele vai falar dos dons espirituais, mas eu quero a primeira parte do versículo: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais.
Procurar com zelo quer dizer procurar com dedicação. Buscar de todo o seu coração os dons espirituais. Porque os dons espirituais vão tornar o nosso ministério eficaz. Existem religiões de todos os tipos e de todos os diversos no mundo todo, que têm suas doutrinas, suas filosofias. Um evangelho sem poder assemelha-se a qualquer outra religião, como aconteceu na experiência do T.L. Osborne. A característica do evangelho de Jesus é que ele era revelado, manifestado com poder. O apóstolo Paulo diz, olha, eu não vim para cá falar para vocês com sabedoria humana, filosofias, ensinos humanos, mas o meu ministério se desenvolveu em espírito e em poder. Então eu quero estimular você a procurar com zelo os dons espirituais. Como bem nos orienta o apóstolo Paulo, como bem nos orienta o Espírito Santo através do apóstolo Paulo, nesse 1 Coríntios 14, 1. Procurai com zelo os dons espirituais. Amém, querido? Porque os dons espirituais vão dar respaldo ao seu ministério. Estava conversando com minha filha, com a Gemima, e eu dizendo para ela, muitos homens de Deus, homens simples, sem nenhum conhecimento humanístico, de técnicas, de estratégias, disso e daquilo, alcançaram um grande nome e grande bênção no seu ministério. Smith Wigglesworth era simplesmente um encanador, um profissional da hidráulica, ele fazia encanamento de água. Analfabeto até os 18 anos, aprendeu a ler, ensinado pela sua esposa, depois que casou, na Bíblia. E ele dizem até que ele é um homem de um único livro, a Bíblia. E o ministério dele alcançou o mundo, da Austrália aos Estados Unidos. Alcançou o mundo. Simplesmente porque quando ele ministrava, o poder de Deus se manifestava. Kathy Kuma, outra mulher muito simples, uma jovem, adolescente, que se converteu ao Evangelho. E Deus realizou maravilhas através da vida dela. Então eu quero estimular você. Você quer ter um ministério bem sucedido? Procurai com zelo os dons espirituais. E quais são os dons espirituais? Eu vou resumir aqui para vocês. Eu não quero que o vídeo seja longo. Eu quero criar essa prática de fazer vídeos curtos e enviar para o mundo. Se uma pessoa for alcançada por esse vídeo, se eu despertar numa pessoa o desejo de buscar os dons espirituais e Deus se manifestar com poder através da vida dela, imagine quantas pessoas teremos alcançado. Os dons espirituais são 9. Os teóricos se classificam praticamente em três modalidades. Os dons de revelação, os dons de edificação e os dons de milagres, vamos dizer assim, fé. Os dons de milagres que produzem resultados, assim, maravilhas. Os dons de revelação são 3 dons de revelação. É o palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Esses são os 3 dons de revelação. Os dons de edificação, de ensino, são 3 também. Incrível, todos eles são 3. É a profecia, é a
variedade de línguas e a interpretação de línguas. São os dons de edificação, que edifica a igreja, que edifica as pessoas. Através dos dons de edificação vem o ensino, o aprendizado, o conhecimento. E o terceiro, os dons de milagres, ou de cura, que produzem resultados físicos, que são a fé, o dom de curar e a operação de maravilhas e milagres, maravilhas. Depois eu vou detalhar cada um. Então, são 9 dons espirituais. Os dons de revelação, palavra de conhecimento. O que será essa palavra de conhecimento? A palavra de conhecimento é a verdadeira, a profecia. Em tese, é a profecia. É você revelar algo que estava oculto, que estava escondido. É uma palavra de conhecimento. Você obtém um conhecimento de uma situação, de um fato, de uma maneira sobrenatural. Quer um exemplo de palavra de conhecimento? Quando Jesus revelou à mulher samaritana que ela tinha tido 5 maridos. Isso é uma palavra de conhecimento. Palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria é uma palavra que nos dá uma direção espiritual sobrenatural. Sobrenatural. Tipo assim, vai acontecer algo em determinado lugar, então não vá por aquele caminho, não vá por ali. Isso é um exemplo de uma palavra de sabedoria, que dá uma direção e que aquela direção só poderia ter sido obtida por uma forma sobrenatural. Isso é uma palavra de sabedoria. É uma sabedoria espiritual. E o terceiro é o dom de palavra discernimento de espírito, que é a capacidade de discernir o espírito, o mundo espiritual, discernir o mundo espiritual em determinada situação, em determinado momento. Então, os dons de revelação, os dons de edificação, profecia. A profecia é a pregação da palavra. A profecia aí não tem aquele sentido de profetizar, de prever o futuro, mas tem a profetizar é pregar a fé. Profetizar, pregar a fé. É a pregação da palavra, a profecia. A variedade de línguas, é o dom de línguas, falar em línguas, que a Bíblia diz que edifica o nosso espírito. E a interpretação da línguas é transmitir às pessoas aquilo que o Espírito nos revelou através das línguas. Então, o apóstolo Paulo diz que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. E quem profetiza, quem interpreta a língua, por exemplo, ele edifica a igreja. Então esses são os dons espirituais. E os dons de milagres, que é a fé. Fé para realizar algo sobrenatural, algo poderoso. É uma fé sobrenatural. O dom de curar e operações de milagres e maravilhas. Por exemplo, uma ressurreição de um morto é uma operação de maravilhas. Quando na cura, o Senhor Jesus faz o braço daquela pessoa que tinha a mão mirrada crescer, aquilo é operação de maravilhas. Então são esses os 9 dons espirituais que eu quero estimular você a procurar com zelo, porque isso está disposto para todos nós. E eu profetizo e declaro em nome de Jesus, que no nome de Jesus falaremos novas línguas, expulsaremos demônios, imporemos as mãos e os enfermos serão curados, milagres e maravilhas serão feitos através de nós. Eu quero declarar em nome de Jesus que o Espírito de Deus está derramando sobre a igreja um tempo de manifestação sobrenatural do poder de Deus. O Espírito de Deus vai agir na sua vida e vai levá-los a buscar intensamente
com zelo os dons espirituais. E esses dons vão se manifestar nas nossas vidas, na sua vida e na vida da igreja, em nome de Jesus. Você crê? Eu creio. Vamos procurar com zelo os dons espirituais. E o poder de Deus vai se manifestar nas nossas vidas. Você imporá as mãos e os enfermos serão curados. Milagres, sinais e maravilhas vão ser feitos através de você e da sua vida. Amém, queridos? Isso é que eu quero, isso é o que eu desejo, isso é que eu creio. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Porque essa promessa é para nós e para os nossos filhos e para todos quantos hão de crer. Se você crê, assim será. Amém? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe as nossas vidas. Em nome de Jesus. Grande abraço. Paz.